Uhum. O outro tá ligado também? Tá bom. Bom, boa noite, senhoras e senhores. Antes de começarmos as nossas atividades, vamos falar um pouquinho dos trabalhos da casa, né? A casa tem atividades, tem trabalhos de atendimento, de plantão, palestras e passes, às segundas, terças e quintas-feiras, sendo que o plantão de atendimento funciona segunda, terça e quinta a partir das 19h15. Quarta-feira, a palestra às 14 horas e o plantão de atendimento funciona a partir das 13h15. E domingo, com uma palestra às 10 horas, o plantão de atendimento começa às 9h30. E também nós atendemos famílias cadastradas aqui, são um total de 60 famílias. Distribuímos cestas básicas para essas famílias cadastradas, um total de uns 350 pessoas, mais ou menos. Precisamos ainda, para compor as cestas básicas, quem puder trazer, leite em pó, café, açúcar, arroz, feijão, sal, óleo, enfim, alimentos não perecíveis. E aos sábados a palestra é às 17 horas, vai até às 18 horas. E a cada 15 dias nós saímos aqui, após a palestra e os passes, nós saímos, nos cotizamos e saímos para distribuir aqui para o pessoal da Redondeza sanduíches e sucos. Isso é feito cada 15 dias. E tem aumentado a população que nós atendemos. Está sendo bem atendido o pessoal. Debaixo do metrô, aqui na Cruzeiro do Sul, aqui na Conselheiro Saraiva também, tem bastante crianças. E eles, inclusive, solicitam fraldas, tem muita criança pequena, leite, fraldas, uma porção de coisas assim. Bom, então vamos agora fazer a nossa oração inicial. Vamos agradecer a Deus e aos espíritos superiores, primeiro, por estarmos aqui bem, termos cumprido o nosso dia de trabalho e podermos atender agora a parte da nossa vida, a parte espiritual. Durante o dia a gente trabalha na parte material, para o nosso sustento. E agora à noite, então, é um trabalho que é feito com amor, com caridade, é um trabalho espiritual, para aqueles que necessitam. Então vamos pedir ao Pai, vamos cerrar os nossos olhos e pedir ao Pai que está nos céus, que nos atenda às nossas súplicas, de acordo com o nosso merecimento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Mas livrai-nos da tentação, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Então vamos dar início à nossa palestra. O tema de hoje não veio ainda, né? Sim, comunicar mais o evento do dia 22, na próxima segunda-feira, né? Vai vir um senhor palestrante aqui. É o tenor Alain Vilches. Então ele vem fazer a palestra, inclusive ele canta também, e no final vai ter um bolo comemorativo dos 10 anos da casa. Estamos completando 10 anos de existência já. Então quem quiser comparecer aqui, segunda-feira, às 8 horas, no horário da palestra. Segunda-feira, às 20 horas, segunda-feira, 22 de dezembro, 20 horas. Então quem vai fazer a palestra é o tenor Alain Vilches. E no final haverá um bolo comemorativo. O tema de hoje o Márcio, né? Eu não estou com o tema aqui, mas
Uhum. Você faz o tema de hoje, então? Cada qual. Você vai fazer o último tema que você tem também? Também. Muito boa noite a todos. Estamos aqui reunidos, apesar da chuva, né? Estamos aqui cada um acho que dando alguma contribuição, acho que individual. Não só aqueles que estão aqui presentes, mas os que vêm assistindo, porque não vamos esquecer que a força que é trazida para casa é comum a todos. As pessoas às vezes têm a impressão de que vêm aqui apenas receber. Todos que estão aqui estão doando um pouquinho também. Esse tema de hoje já foi dado, eu já comentei dele já ano passado. Aqui é tirado de Coríntios 12:4. Ora, há diversos dons, mas o Espírito é o mesmo, cada qual. Que é comum a gente, de modo geral, nós temos uma tendência de endeusar pessoas que é fantástica. Principalmente pessoas que são ditas como profetas, as pessoas que curam. Vamos pegar um exemplo? Vamos pegar na nossa série espírita, por exemplo. Dentro da série espírita aparece um médium de cura. E ele aparece fazendo determinados efeitos, porque é dele, né? A doação é pessoal. O que acontece com esse centro, ou com esse local? O que acontece em locais em que aparece uma pessoa com um dom especial de cura, gente? Alguém sabe o que acontece? O que acontece? Lota. Todo mundo vai nesse lugar. Lota. Não tem lugar para as pessoas sentarem. Isso nos faz lembrar aquela parábola de Jesus, quando ele cura as pessoas, os leprosos. Se alguém já leu, ele vai, cura, eles vêm até Jesus, Jesus os cura. Eles vão embora, apenas um de todos eles volta para agradecer, né? E nós vemos que isso acontece muito com cada um de nós. Muitas vezes nós temos a tendência de achar que, mas é que a doença, as atribuições, as atribulações da vida nos vêm para nos acordar, muitas vezes, e vem mesmo. Mas a gente também não pode ter essa noção de que o que acontece na nossa vida, na forma de doença, na forma de atribulação, das dificuldades no trabalho, na família, elas são coisas que estão vindo ou marcadas. Não existe um caderninho da vida de ninguém aqui presente, onde, olha, o Sérgio vai tropicar, ele vai ser mandado embora no dia 23 de setembro, sabe? Nós não temos isso, não está anotado em lugar nenhum. Nem se eu vou ficar doente no dia tal, ou se vou brigar com a esposa em tal dia e vamos nos separar 3 meses depois. Isso não está escrito em lugar nenhum. Cada um de nós responde por si. Mesmo essas pessoas ditas com determinados dons, vamos pôr aspas aí nesses dons, elas mesmas respondem pelos seus atos também. Não existe ninguém nesse mundo melhor que ninguém. Vamos resumir, então. Não importa se a pessoa tem vastos estudos ou é dono de empresa, ou a pessoa que não teve oportunidade de estudo e tem um salário um pouco menor. Todos nós estamos no mundo, em termos espirituais, iguais. Se a pessoa tem um carro de luxo, se a pessoa tem uma anda de ônibus ou de metrô, isto não interfere na condição espiritual de ninguém. Estamos aqui no mundo, espiritualmente, porque merecemos estar aqui. Agora, se nós temos problemas na nossa vida, não é esses problemas na nossa vida que faz a gente, de alguma forma, mas é porque eu tenho mais karma que o meu vizinho, é porque eu tenho mais problemas do que o outro, é porque eu estou na vida, porque, mas é que minha vida é tão complicada, né? Nós temos tantos problemas na nossa vida e nós vemos o vizinho trocando de carro, pintando a casa, fazendo coisas novas, e a nossa vida muitas vezes até parece que não anda.
voltando lá àquela ideia do centro onde tem aquela pessoa com dom. Normalmente, quando nós vemos essas pessoas, e vamos, lógico, porque afinal de contas, vamos falar a verdade aqui. Quem aqui nunca teve um probleminha de saúde? Nunca teve uma dorzinha, aquela que não quer ir embora? Tirando as pessoas que vivem com a doença imaginária, aquelas pessoas que vivem achando que estão doentes, vamos pegar pela premissa de que, no fundo, quando existe alguém com alguma coisa especial, algo no fundo da gente clama para a gente ver essa pessoa. Isso é comum. Então, nos lugares realmente que tem uma pessoa com dom, aspas de novo, nesse especial, porque no mundo não existe nada especial. Se existe alguma coisa, é conquista até da pessoa, mas vem por necessidade de trabalho. Não vem por graça divina. Nós vemos muitas vezes muitos médiums querendo escrever igual o Chico. Ah, mas eu quero fazer psicografia e vou escrever igual o Chico. Mal sabem que o Chico, para chegar onde chegou, ele teve que passar pelas dificuldades que passou, que só ele mesmo é que sabe, porque é muito pessoal isso. E para escrever como ele escreveu, ele teve que escrever muito, ao ponto de chegar em determinado ponto, dele ter escrito obras, e o Emmanuel fala, agora joga tudo fora e vamos começar agora do zero, porque agora está pronto para começar a escrever. E nós vemos hoje muitos médiuns escrevendo na primeira, maravilhoso, e põe. E sabe-se hoje também, aí não é, faz parte, isso é uma constatação, de que alguns livros ditos espíritas vendem muito. Mas não é a intenção de nós, não é nossa intenção aqui discutir sobre a linhagem. A ideia é justamente verificar a condição pessoal. O nosso palestrante está aqui já, vou até passar a palavra para ele, não. Você preparou muito melhor do que nós aqui, a gente só está aqui fazendo meio de campo para a sua chegada, tá? Pode ir. Eu só iniciei o tema, mas você pode continuar, viu, Márcio? Obrigado. Boa noite a todos. Desculpe o atraso, mas trânsito, Natal e chuva ainda, dezembro, tem jeito. Você já leu o tema, Sérgio? Introdução? Então tá. Então vou dar uma lidinha rápida aqui. Ô Jurandir, tá bem, Jurandir? Em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para a edificação de quantos com ele convivem. Aprender e ensinar constituem tarefas de cada hora, para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum de sabedoria e de amor. E aí o Emmanuel vai traçar várias diretrizes, mas assim, resumindo, né? Como o Sérgio já deve ter dito, cada qual de nós, né, todos nós temos virtudes para oferecer ao semelhante. Assim, não existe ninguém que fale assim, eu não posso dar nada. Ninguém, porque nós vamos ver a lição do Emmanuel, ele cita várias, por exemplo, o rico, mais do que os outros, pode multiplicar o trabalho e dividir bênçãos. O pobre, com mais largueza, pode amealhar a fortuna da esperança e da dignidade. Aí vai indo, até o doente, só para citar aqui, porque às vezes nós falamos assim, faça o bem, né, como a doutrina espírita prega, como Jesus ensinou, faça o bem ao seu semelhante, faça o bem que puderes, porque, como diz o Emmanuel ou André Luiz, não lembro, tem uma frase que é assim, o bem que praticares em algum lugar será teu advogado em toda parte. Então, assim, auxilia, faça o bem, porque é o que nós podemos dar, porque na hora dos problemas, das dificuldades, na hora de superar os problemas que nós todos temos, né? Quem não tem problema? Todos nós temos. E quem não tem, pode vir a ter. Então, nesses momentos, o que nos salva é o que nós temos também para dar, para reagir, lutar um pouco. E, às vezes, assim, o pessoal fala, mas tal pessoa está no hospital, de cama, né? Não tem condições de fazer nada.
está numa situação só de receber. E ainda assim, o Emmanuel fala nessa lição, que ele abrange tudo, né? Ele cita, por exemplo, o doente, com mais segurança, pode plasmar as lições da paciência no ânimo geral. Ou seja, mesmo o doente, ele pode demonstrar, naquele momento, resignação, paciência, uma boa vontade para superar. Ao invés de ficar reclamando ou ficar assim desanimado, ele pode dar uma mostra de coragem, né, de paciência, de resignação. Aí nós vamos pensar, puxa, aquela pessoa, os que vão visitar, né, a pessoa está naquela situação e ainda assim está resignada, está paciente, está com boa vontade, com esperança. Que dirá nós, né? Eu estou sem problema algum, estou são e reclamando da vida. Estou reclamando mais do que deveria. O outro lá, muito pior, está demonstrando coragem. E tudo é passageiro. Então, para nós, todas as possibilidades que nós conquistamos de virtude, nós todos temos, as possibilidades que nós temos de auxiliar as pessoas, nós podemos colocar isso em prática, a título de nosso próprio benefício. E não tem outro caminho, não. Não adianta esperar a cair do céu, por exemplo. O Espiritismo é bem claro. E por isso mesmo, muita gente nem gosta do Espiritismo. Uns chegam no Espiritismo, vão embora. Porque assim, a diretriz é muito clara, depende de cada um de nós. E não vai cair do céu. Depende de cada um colocar em prática o que pode. Pouco ou muito, não importa. Não é a quantidade, mas é a qualidade. Então, a boa intenção de nós fazermos o bem, de nós ajudarmos em casa, na família, com os amigos, no trabalho, todos os lugares que nós estamos, nós somos geralmente centros, pessoas que tomam o nosso exemplo, convivem conosco, recebem a nossa palavra. Então, em qualquer lugar que nós estivermos, há sempre essa possibilidade de nós fazermos alguma coisa. Sempre alguém está esperando por nós, é o que ele fala aqui. Vou ler até o finalzinho da lição. Todos somos suscetíveis de realizar muito na esfera de trabalho em que nos encontramos. Repara a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima de teus desejos e a vontade divina te aproveitará. A lição do Emmanuel. Nos incentivando a produzir, né, a fazer alguma coisa de bom em qualquer setor onde nós estivermos. Nós lembramos, por exemplo, o exemplo de Jesus, que foi o grande mestre da humanidade, ainda é, e o espírito mais evoluído que passou pelo planeta. E qual foi o exemplo de Jesus? Ele colocou todas as virtudes que ele possuía em favor do seu semelhante. Então Jesus ajudava, auxiliava, Jesus ensinava, Jesus exemplificava, Jesus teve paciência nos momentos difíceis, teve resignação quando precisou, teve energia em outros momentos para fazer as coisas, cumpriu a vontade do Pai. Jesus, assim, era pleno de virtudes, todos nós sabemos. E essas virtudes ele jamais guardou para si, ele movimentou isso a serviço de quantos ele pôde, e ainda faz até hoje. É o exemplo para nós. Já os apóstolos do Cristo, seus seguidores, eles já não possuíam todas as virtudes, né? Nós sabemos, eles possuíam algumas e outras eles tinham que trabalhar. Isso serve para nós também, né? Estão mais próximos de nós, assim. Então nós lembramos, por exemplo, Pedro. Pedro era um cara assim duro, era uma pessoa enérgica, dura mesmo, assim, ríspida muitas vezes. Mas ele era a pedra, né, considerada a pedra do Evangelho, porque era uma pessoa firme, trabalhadora. Então o que ele podia, ele praticava caridade, auxiliava os doentes ali na casa do caminho. Ele colocava em prática tudo o que ele aprendeu, o que ele podia. E naturalmente que ele não exemplificava, por exemplo, a lição do amor.
Assim, talvez exemplificasse, mas não naquela plenitude, como Jesus, como outros. Porque não era tanto a característica dele. Só que o que ele tinha, ele punha em prática. Ele não segurava. E foi, claro, evoluindo. Então ele cumpriu a tarefa dele. Já o apóstolo João era aquele apóstolo amoroso, né? Aquela figura mais meiga, doce. E exemplificou muito, colocou a virtude do amor para fora, né? Então ele amava as pessoas, ele auxiliava, dava o que tinha. Não era enérgico como o Pedro, mas era um outro lado. Tiago já era mais intelectual. Depois disso vem Paulo, né? Com aquela energia toda, aquela inteligência. Paulo coloca a inteligência a serviço do cristianismo e tudo mais que ele pôde. Mas também tinha características para pôr e outras não, né? Também não era aquela pessoa tão amorosa. Mas cada qual deles, e para nós serve isso, cada qual cumpriu e procurou colocar o que tinha a favor dos seus semelhantes. Ele não escondeu, ele colocava aquilo que podia em favor dos outros. E muitas pessoas na história nós temos assim, né? Mais para cá, o Allan Kardec, por exemplo. Allan Kardec já era um espírito de luz, evoluidíssimo antes de encarnar no planeta, segundo alguns relatos do Humberto de Campos e de outros. Mas o Allan Kardec se apagou na encarnação, na última, né? Ele foi um mestre-escola, se dedicou à educação. Antes de começar a codificação do Espiritismo, ele estava sempre envolvido em projetos de educação, de melhorar a educação, enfim, sempre envolvido em pensar em melhorar a vida das pessoas. Progresso, né? Fazer pelos outros também. Era a direção dele, até que codificou a doutrina espírita, que foi uma grande obra que ele cumpriu integralmente. Então ele colocou a inteligência, a humildade a serviço do próximo. Agora, fora esses vultos, tantos outros na história que nós conhecemos, também existiram muitos aqueles vultos anônimos. Nós não ficaram conhecidos, nós não sabemos, mas muitos deles evoluíram através do bem comum, através de pôr para fora as virtudes que eles possuíam, em benefício de todos. E às vezes não foram grandes missões. Dentro de casa, uma mãe, um pai com os filhos, auxiliando os filhos, filhos auxiliando os pais, os irmãos, casais que se auxiliaram. Então sempre um ou outro, muitos conseguiram até atravessar esse ciclo evolutivo da Terra, que é uma vida de provas e expiações para a maioria de nós. Então muitos se libertaram disso. Através do quê? De qual caminho? Milagre? Esperar cair do céu? Esperar coisas que nem merecem? Não. Através do trabalho, através de colocar em favor dos seus semelhantes aquilo que possuía de melhor. Sim, na vida comum, prática mesmo, mas ali auxiliando aquela pessoa, às vezes uma só, o que for, mas foram seguindo assim, e através disso as pessoas evoluem. Isso é para nós, né? Nós vamos evoluir, coloca o que tem de melhor e começa a espalhar o benefício. Vamos sair um pouco da condição apenas de pedintes. Nós temos sempre orando, pedindo. Naturalmente que dentro de um problema nós vamos buscar ajuda, isso é natural e válido. Mas não é só buscar ajuda. O que nós temos para oferecer? Se falar que não tem nada, está mentindo. Todos nós temos, né? O Emmanuel foi assim ao extremo de dizer que até um doente numa cama de hospital tem o que oferecer. Então, com a nossa boa vontade, nós vamos modificando as estruturas internas que nós temos, de energia, de perispírito, de espírito mesmo, que nós somos. Através do bem que nós vamos movimentando e o auxílio às pessoas que nós vamos levando, bem ou mal, mesmo com nossos defeitos, vamos indo em frente e procurar auxiliar um pouco aqui, um amigo, uma amiga, o que for possível, sem descuidar das nossas obrigações de vida, claro, né? Sem nos tornarmos alienados, mas vivendo a nossa vida, cumprindo nossas obrigações da encarnação presente, viver no mundo, aproveitar
e ser um bom exemplo, auxiliar, ajudar. Aí nós mudamos tudo. Nós lembramos também a oportunidade de nós sempre evoluirmos, né? Procurar aprender um pouco mais, nos evangelizarmos, porque quanto melhor a nossa moral, mais qualidade nós vamos poder oferecer para os outros e para nós. Então, a preocupação conosco mesmo, aquele esforço lá que nós já estamos fazendo, mas continuamos, né? A perseverança, a paciência que nós devemos ter, a calma, a tranquilidade. Então, assim, dia a dia, um pouquinho mais de paciência, de amor, nós vamos modificando o que nós somos e nos tornando pessoas melhores. E automaticamente nós vamos também resolvendo nossos problemas, passando pelos problemas. Porque quantas vezes o problema não é nem os outros, somos nós mesmos, né? Muitas vezes somos nós o problema. Nós chegamos por exemplo, no plantão de atendimento aqui, no DEPOI lá da Federação Espírita, só para citar exemplo, e as pessoas falam, eu estou com um problema assim, assim, em casa. E quando o plantonista vai percebendo, às vezes o problema é a própria pessoa, não são os familiares. A própria pessoa causa um monte de confusão, briga em casa. E aí o plantonista fala, olha, faz um tratamento para sua família. Aí a pessoa começa a fazer, vai indo, vai ouvindo as lições, vai se modificando. E quando vê, as coisas melhoram. Quando vai ver, melhorou o quê? Mudou a família? Não. Ela mesma mudou. Então, em vez de quando chega o problema, estourar, explodir, fazer um problema maior, a pessoa passa a trabalhar em favor do bem geral. E as coisas melhoram. Tem um livro que é Jesus no Lar, que é psicografado pelo Chico Xavier e do Neio Lúcio. Neio Lúcio é o autor espiritual. E interessante que é um livro que só tem histórias de Jesus. Acho que alguns amigos aqui conhecem, né? É um livrinho assim bem interessante. O espírito pegou lá das fontes que tem no plano espiritual, bibliotecas, o que eles têm ali, e reuniu algumas histórias para publicar aqui para nós. Só histórias de Jesus, na época que ele viveu aqui, né? Encarnado. E uma das lições interessantes, até interessante que o Neio Lúcio, eu estava lendo outro dia, parece que ele foi pai de uma figura espírita aqui. Vocês sabem? Alguém conhece aí, não? Foi até uma curiosidade. O Neio Lúcio, ele foi pai, eu não sei se foi do Figner, foi uma figura espírita aqui, tá? Eu fiquei sabendo que havia sido pai. Mas enfim, a lição de Jesus, ela é muito preciosa e interessante. Assim, eu não trouxe o livro, vou contar mais ou menos de acordo com o que eu lembro. Mas é assim, é bem interessante, que é o outro lado, né, da coisa. O capítulo chama-se A Lição da Semente. Aí Jesus conta uma história ali, ensinando. Ele diz o seguinte, que o reino dos céus, aqui, para o aprendiz, ele é semelhante à semente. Porque a semente é plantada na terra, e enquanto ainda ela é uma semente, ela se encontra na escuridão, ela se acha sufocada pela terra, existem bichos passando ali dentro da terra. Então ela se sente assim, muitas dificuldades, não se sente livre para ser o que ela gostaria. Então existe muita dificuldade, só que algo nela, na semente, a impele para cima. Existe alguma coisa dentro dela que diz que ela deve buscar o alto, buscar se desenvolver e procurar o alto. Então, mesmo com todas as dificuldades, conforme ela se encontra, ela começa a trabalhar e a ser impulsionada por essa força maior, pela vontade própria, ela começa a buscar o desenvolvimento e ela começa a subir, a se desenvolver. Aí ela rompe a terra.
E ela continua buscando o alto, e mesmo assim ainda tem bichos passando pelas raízes, problemas, dificuldades, vento, mas ela vai sempre procurando o alto e vai se desenvolvendo. Até que um dia ela se forma numa linda árvore, por exemplo, ela dá frutos, muitos durante o desenvolvimento dela, e conforme ela se faz árvore, muitos se beneficiam dos seus frutos e de muita coisa que ela produz de bom. Essa é a lição da semente. E Jesus fala, fazendo uma analogia com o aprendiz, o reino dos céus para ele é como a semente. Porque quando ele começa, ele se encontra cercado de dificuldades, muitas vezes ele se sente sufocado, tem detritos pelo caminho, tem bichos, formas passando, muitas barreiras e dificuldades que ele encontra no caminho. Mas algo dentro dele o impele para cima. Alguma coisa dentro do aprendiz o impele a buscar a luz, o alto. Então, mesmo com dificuldades, ele sempre procura seguir em frente, buscando a luz, o alto. E assim vai, em todo o seu desenvolvimento, até que ele ganhe, ele conquiste a evolução e se torne uma pessoa, né? Vai para o alto, encontra a luz, se volta para Deus e se estrutura e fica forte, né? Acima dessas coisas. Assim o desenvolvimento do aprendiz. Mesmo com dificuldades, com problemas, buscando sempre a luz. Mas Jesus também adverte. Ele fala, mas nem todas as sementes às vezes querem se desenvolver. Nem todo mundo quer buscar a luz, quer buscar o progresso. E Jesus fala, quando uma semente não quer se desenvolver, vem a natureza, as enxurradas, as tempestades, e se encarregam muitas vezes de pegar essa semente, jogar para um outro lado, vem o vento, joga para outra direção, e a força da natureza movimenta essa semente para outro lugar, até que ela seja impelida por vontade própria, até que ela se resolva a se desenvolver e buscar o alto. E o aprendiz é a mesma coisa. Muitos, né, Jesus cita, a maioria até não quer saber de procurar luz, de evoluir, de seguir acima. Mas vem a vida, as adversidades, os problemas, as dores, e movimentam a vida da pessoa de tal forma que a pessoa, uma hora, até que a pessoa se resolva a procurar o caminho do bem, a andar na linha e procurar a luz. E assim é a nossa vida. Cada qual de nós, conforme falou Emmanuel, já possui virtudes para colocar em prática e buscar o melhor. Os que não querem, vêm as dificuldades, os problemas e movimenta a vida da pessoa para, uma hora, procurar a verdade, procurar o melhor. Então vamos aproveitar hoje a nossa vida e melhorar um pouquinho mais, né? Colocar essas qualidades que nós temos em benefício geral. Aproveitar essa lição da semente também para não esperar que as adversidades nos chamem a atenção, às vezes de uma maneira mais difícil até. Não sei quem falou, mas a dor muitas vezes é o último recurso utilizado pela providência divina para chamar a atenção, para chamar a nossa atenção de alguma coisa que não está andando bem. Às vezes mudar o nosso caminho, a nossa atitude e nos colocar em outro caminho melhor. Quantas vezes chega a dor na nossa vida, né? Mas às vezes a dor é o último recurso utilizado. Antes da dor vem tantos outros para nós escolhermos de boa vontade, sem sofrimento, seguir um caminho melhor. Então, boa noite a todos. Essa é a lição de hoje. Cada qual. Bom, se alguém tem alguma pergunta para o Márcio aqui sobre o tema, por favor. O Espiritismo tem um papel predominante sobre todo esse ensinamento
do cristianismo, que isso, você vê que isso vem há séculos e séculos e a humanidade não vamos dizer, a regeneração é muito pequena, né? Agora, o Espiritismo vai mostrar para a humanidade o que acontece do outro lado, que todo mundo vai para lá, né? Isso acho que é fundamental, né? Que o indivíduo vê aquilo, tem um baque, né? Tem um despertamento para a sua vida. Isso que eu queria acrescentar. Bom comentário, né? É melhor conhecer agora até do que chegar no final da vida, desencarnar e ter surpresas, né? Então, realmente, a doutrina espírita oferece, desde que surgiu um detalhamento maior da vida após a morte, após o túmulo, né? E com essas questões todas que apresenta, nos auxilia e nos dá mais força para seguir o bom caminho agora, né? Aproveita hoje, já vai hoje construindo o amanhã, porque o amanhã é a construção de hoje. E como o seu Américo falou, se a vida não acaba, porque conforme o materialismo, pensar que a vida termina após o túmulo, muitos de nós não tem muito perspectiva e não vê muito sentido em trabalhar agora e ter paciência e fazer o bem, e tantas coisas, né? Você vai acabar, então, principalmente essa continuidade da vida e saber que não acaba nunca e que nós somos herdeiros de nossas próprias atitudes, como mostra tantos livros, né, seu Américo? Então isso aí nos ajuda aí muito. Aproveitar, né? Aproveitar o que nós pudermos, né? Não é fácil, mas dia a dia nós vamos lá melhorando. É verdade. Bom, aqui para isso que ele está falando, o indivíduo tem que estar bem menos materializado, e sim muito mais espiritualizado, né? Ele tem que usar das coisas materiais que nós temos direito, mas não com aquele apego, né? Não com aquele, não, isso aqui é meu, não adianta, você não vai levar para lá, não vai ter onde gastar dinheiro, não vai ter, por mais que você guarde ouro, joias e fortuna, você não vai gastar do outro lado. E se for junto no seu corpo, vai apodrecer junto com o corpo. Verdade. Então, quanto menos materialista é o ser humano, menos ele vai sofrer lá. Tem que entender a lição, né? Já a parte moral do cristianismo nos reforma. Mesmo espírita, com todas essas informações, eu já vi alguns casos, assim, eu li, de espírita, assim, que em relação à fortuna, ao dinheiro, assim, que falava, pô, vou juntar o que eu puder agora de bens, de patrimônio, porque aí meus filhos vai ficar para eles, e depois eu volto na minha própria família, né, como neto, bisneto, e já posso usufruir de tudo de novo. Então, não são pessoas... Pois é. É engraçado até, mas tem pessoas que pensam assim, por incrível que pareça, assim, leu, entendeu, mas parece que não entende a essência da coisa, né? Porque realmente, encarnação, reencarnação, muitas vezes nós voltamos na mesma família. E se temos afinidade e merecimento, nós podemos... É comum, assim, algumas famílias vêm e voltam, não inteirinhas, mas muitos membros. Mas a pessoa pensar assim, é que não entendeu a essência, e pensam. Mas igual aqueles também que querem... pratique a caridade, né? Praticar a caridade é fazer o que puder. Igual nós falamos na lição de hoje. Põe sua virtude, não é só dinheiro. E algumas pessoas falam, não, minha missão é abrir uma creche. Só que eu não tenho dinheiro, então estou jogando na loteria. Vou ganhar na loteria, vou abrir uma creche. E são pessoas que conhecem muito da doutrina espírita. Sabe? Não é piada. Não é piada. Existe. Vai discutir com a pessoa.
Não, a pessoa não tá... Colaborando com o Márcio aí, tem um amigo nosso esperando para ir para o Canadá faz uns 10 anos, né? Para fazer caridade lá. Então a gente vê que realmente dentro da doutrina existe muito isso. Isso é muito forte. Agora, Márcio, dentro do tema, a gente tem conta para pagar, a gente tem família, a gente tem as dificuldades da vida, a gente fica doente, o filho fica doente, a vida é complicada pra caramba. Como aliar tudo isso para que cada qual de nós consiga ter tempo ainda de pensar na religiosidade? Na vida prática? É. Olha, tem aqui, ó, responsabilidades e a cruz conforme os ombros, né, Sérgio? Assim, cada um de nós tem a pessoa que tem aquela cruz pesada, fala, puxa vida, mas afinal tem os ombros fortes, né? Porque Jesus, acho que foi Jesus que falou, né? Cada cruz é de acordo com a força dos ombros. Então, assim, mesmo atravessando dificuldades, às vezes uma vida inteira de problemas, provações, a espiritualidade é inerte, ela está dentro da pessoa, é a moral. Não precisa vir ao centro espírita, à igreja, ou a algum lugar, a um templo. O templo é dentro de nós. Então a pessoa pode ser boa com todas as dificuldades que tem. Existem aquelas mães, às vezes, sem dinheiro nenhum, com 10 filhos, mas ali a pessoa boa ajuda, educa mais às vezes que... Então, assim, nós temos que viver a vida, né? A vida corpórea, física e a espiritual também. É um pé no chão, a cabeça também, o lado material e o espiritual. Não abandonar nossas obrigações, de jeito nenhum. Mas dentro do nosso cotidiano, nós temos sempre a possibilidade de fazer o melhor. Procurar fazer o bem. Dentro de atitudes, de situações difíceis e adversas, é que a melhor oportunidade de provar o nosso caráter. Então, aí que vem a mostra o nosso caráter, e nós estamos sempre com a chance de mudar para melhor. É difícil, claro, mas assim, há a possibilidade. Eu acho que o caminho realmente, a direção é como a lição da semente, é procurar a luz, não assim, se isolar dos problemas ou viver de ilusão, mas em qualquer situação que nós estamos vivendo, nós podemos sempre tomar o sentido positivo, seja o que for. Então, qualquer coisa, existe um lado positivo em tudo, um lado bom e uma questão de progresso e evolução. Não sei se era mais ou menos isso que você estava perguntando, ou você queria chegar em algum ponto, né? O Sérgio eu conheço, ele já... Viu, Márcio? Depois nós temos o seguinte, na vida, na erraticidade, no período entre as encarnações, nós vamos ter a oportunidade do aprendizado também no plano espiritual. Os amigos espirituais que estão aí, eles sabem. Então, às vezes nós temos uma programação. É claro que como nós temos o livre-arbítrio, às vezes nós estamos lá, é mais fácil, porque a abrangência, o espírito fora do corpo, ele tem uma facilidade maior em ver as coisas por outro prisma, né? E ele chega no momento da reencarnação, não, qual meus maiores defeitos? Pai, não, eu vou lá, vou tirar tudo isso, que agora eu já sei como proceder, né? Mas acontece que, geralmente, o que falam os nossos mentores, não, agora você vai tentar combater, por exemplo, o alcoolismo. Você não adianta querer fazer tudo numa encarnação, só que você não vai conseguir. E às vezes a pessoa vem e fale, porque ele quer ter a possibilidade de vencer todas as suas imperfeições, ganhar as virtudes que ele gostaria de ter e não tinha, porque aí lá você vai da escola, como aqui, né, vai aprender, você vai ver os exemplos, você vai ver pessoas que conseguiram vencer, e as pessoas ficam entusiasmadas e querem também tentar pelo mesmo caminho. É lógico que cada um no seu patamar evolutivo, né? Então, digamos ali pelo nosso lar, né, não vamos nem muito acima e não vamos ficar na casa transitória do Fabiano, vamos ficar ali no nosso lar, né? Então ali o indivíduo vê todo aquele trabalho desenvolvido e ele vai, quem sabe se eu vou conseguir. Então o mentor fala, não, você vai só fazer isso. Às vezes ele vem e consegue, né? Mas chega aqui, entrou na encarnação, já muda tudo, porque a vida que ele aspirava lá, ele esquece. Então ele tem que ir só pela tendência, né? Só as tendências, às vezes ele fale. Quantos, né? O caso do pobre, o rico,
As pessoas que são espoliadas numa determinada vida, realmente às vezes elas voltam na mesma família para ser herdeiro daquilo que lhe pertencia por direito. Isso nós estamos cansados de ler na literatura espírita, né? Isso acontece mesmo, então vem do mesmo meio. Aqueles casos, inclusive, que foram colocados fora da vida por maneira cruel, envenenamento, por afogamento. Quantos casos que nós vemos lá? E amanhã ele nasce na casa daquele lá, que fez aquilo, e no fim ele é herdeiro de tudo aquilo que era dele mesmo, né? Então, a doutrina espírita a gente tem que estar sempre lendo, estudando, analisando, porque tem várias nuances, vários degraus, de acordo com a evolução de cada um. Acontece mesmo, mas nunca pensar assim, nunca o aprendiz, isso acontece mesmo, de voltar na mesma família, às vezes, mas nunca o aprendiz pensar dessa maneira, né? Falar, olha, eu vou construir aqui porque eu morro e volto aqui para usufruir de novo. Aí seria não porque entender aí é nada, diferente. né? Quando ele chega lá, ele vai se encontrar com outras criaturas, outras situações, e às vezes ele vai se arrepender. E o espírito muda de prova. Ele tem a prova, a riqueza é uma prova muitas vezes, difícil até. E a pobreza também é uma prova. Então o espírito vem de acordo com suas necessidades. Sim. A família espiritual e a família carnal, né? Muitas vezes são distintas. São também. Acontece muita coisa, né? O seu Américo está falando, né? A família espiritual, simplificando, é aquela família que nós temos afinidade. O amor, a afinidade mesmo. Isso é a família espiritual. A família corporal é a família que nós estamos reunidos. Às vezes para resolver coisas, ou enfim. Mas quando desencarna, vai para o plano espiritual, nós vamos nos juntar com quem? Se nós tivermos merecimento, com quem? Com os nossos afins, né? Então é isso, a família espiritual. Eu tenho mais uma pergunta. Então faça. Escuta, Márcio, no caso, quando o espírita retorna à pátria espiritual, lá ele assume compromisso antes da nova encarnação, que ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, que tipo, vai deixar de ser alcoólatra, de ser drogado. Mas quando ele reencarna, o que acontece? Há aquela lei do esquecimento. E outra também, o meio ambiente em que ele vive, ele acaba esquecendo tudo aquilo e ele volta a cair nos mesmos erros, não é isso? Mais ou menos, porque... Por mais que ele se compromete lá a mudar de vida, não sei o quê, não... Existe a lei do esquecimento, como você falou, mas dentro dele, a consciência, ele traz assim, ele sabe o que deve fazer. As tendências. Então, o programa dele, ele é conduzido a seguir. Assim, esquecimento ocorre, mas no fundo ele sabe o que caminho seguir. Quando nós dormimos toda noite, o espírito se liberta, então ele pode ouvir de novo conselhos. O plano espiritual está aconselhando o tempo todo, não vem para nós, no nosso pensamento, na nossa consciência. Olha, continua aqui, persevera, faz tal coisa. Às vezes chega um ponto, agora é hora de mudar, muda. Isso ocorre, o plano espiritual está conosco, né? Intuição. Eu ia até citar um caso rapidinho de uma história de Humberto de Campos. Começa assim: o espírito ali desencarnado, ele está numa situação péssima, está lá num umbralzão, sofrendo tudo que você possa imaginar, coisa feia. E ele escreve, ele faz uma prece em um determinado momento, que o Humberto de Campos cita, não lembro detalhes, mas ele fala assim: Senhor, por favor, me permita uma nova reencarnação para eu reparar os males que eu fiz. Eu quero nascer impossibilitado de errar de novo. Me permita vir aleijado, com uma doença, cego. Ele pede assim as piores coisas que você possa imaginar. E isso para ele ainda era melhor do que a situação que ele estava. Fala, me permita vir assim sofrer, que assim eu cumpro, eu não faço nada de errado, eu me redimo, mas me dá uma chance. Ele pede as piores coisas. Aí vem um emissário do alto ali, fala, bom, sua prece foi atendida. Nós vamos conseguir uma reencarnação para você, no qual você vai ter a oportunidade de... Porque a consciência dele lá estava pegando fogo. O mal que ele havia causado, tal, estava ali. Então ele quer esse alívio, pelo menos sair dessa culpa que ele se encontrava. O emissário fala, nós conseguimos a reencarnação para você. Você vai nascer num lar assim, não vai passar todas essas pobrezas que você pediu, nem doenças como você pediu. Deus é misericórdia, não é castigo. Deus é misericórdia, vai te oferecer uma oportunidade. A única coisa
que nós pedimos é que você vai trabalhar a favor do Espiritismo, da doutrina, em favor do Cristo na Terra. Vai ser médium. Então, acho que uma vez por semana, tantas horas por semana, você vai ser encaminhado a uma casa espírita e vai trabalhar como médium. Vai receber irmãos sofredores, vai ceder um pouco dali, sentir e assim. E vai ajudar muita gente, muitos espíritos. Ótimo. Então veja, ele pediu uma coisa, aí eles estão indo assim lá, anos depois, né? Cadê aquele fulano? Eles percebem que isso o Humberto de Campos fica sabendo no trajeto. Porque eles estavam indo visitar esse rapaz reencarnado e encontram ele, já havia semanas que ele estava faltando no trabalho do centro espírita, no caso dele. Semanas que ele não ia. Aí o pessoal foi ver o que estava acontecendo, né? No caminho, contaram a história para o Humberto de Campos, espírita. Chega lá, ele está numa rede, balançando ali na sacada, pensando assim, eu vou de novo nessa casa espírita aí, estão achando que eu sou empregado, tenho mais o que fazer, tenho minha vida, tenho contas a pagar, não sei o que lá, estou sendo explorado, e assim, na boa ali, totalmente saindo do compromisso que ele havia assumido. Então, Humberto de Campos conta essa crônica real, mas que serve de lição, de exemplo para nós, né? De tudo aquilo que ele havia passado, tinha uma oportunidade tanto, não era tanto que se pedia dele, mas nem o pouco ele queria fazer. Aí, ó, a lição de hoje, a cada qual, o que nós temos a oferecer? Às vezes o pouco, o que nós temos, nós não queremos dar. A lição do egoísmo, né? Aí depois, aí fica difícil, né? Fica mais complicado. Aí, Você achou que estava sendo explorado, né? Quer dizer que a gente viver aqui neste mundo, o negócio é um problema muito sério, né? É um perigo danado, né? Porque se a gente, mesmo fazendo o mal, pior ainda, se a gente observar o mal e deixar que o mal prospere, né? Não é verdade? como é que é? Observar o mal e deixar que o mal prospere. Mesmo que a gente faça o mal, não é tão ruim como ver o mal, observar o mal e deixar que o mal prospere. Nós temos que fazer o bem que nós pudermos sempre, né? Que tiver ao nosso alcance. Nós temos infinitas oportunidades de fazer o bem. Fazer o bem. Agora, às vezes, você não vai mudar a vida dos outros também, né? Se tem 10 pessoas fazendo mal, você não consegue mudar a atitude da pessoa. Você pode fazer é se modificar a si própria, dar o exemplo. Talvez as pessoas modifiquem o seu exemplo. Mas Nós temos o livre-arbítrio, né? A gente avança, né? Mas o seu Américo falou e foi lembrado, né? Muitas pessoas superaram esse ciclo de provas e expiações através do esforço pessoal. Então pode ser que 1 bilhão não supere, mas uma supere. Quer dizer, aí é o caminho de cada um, né? 1 bilhão não supere, mas melhorou um pouco. O Jurandir lembrou bem, né? Não vai resolver tudo. Mas resolve um pouco, progride, anda pra frente. Isso é importante. Okay. Então, se faz seu comentário, eu não vou nem falar nada. É pergunta ou comentário? Não é. É com relação ao que o nosso amigo falou agora. Se eu não me engano, na pergunta 365 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta, basta não fazer o mal para ser salvo? E os Espíritos respondem, não. O ser encarnado responde não só pelo mal que ele cometer, mas pelo bem que deixar de fazer quando houver oportunidade. Acho que é 365, pergunta do Livro dos Espíritos. É isso que você quer dizer, Lourenço? É? Então tá bom, gente. Tá certo. Então tá, boa noite. Bom, o Márcio vai ficar por aqui ainda. Se tiver mais alguma dúvida, mais alguma pergunta, ele estará pronto a responder, né, Márcio?
Agora vamos fazer as nossas orações. Vamos começar a vibrar por todos os seres, pequeninos seres que vivem nas ruas, sem ter um lar, sem ter uma casa, pelas crianças que foram rejeitadas ou moram em orfanatos. Que Deus tenha piedade deles, que tenha muito amor, amor e compaixão a essas crianças. Por aquelas pessoas de idades, os velhinhos que são colocados em asilos ou em casas de repouso, a família coloca e praticamente os esquece lá. Essas pessoas também merecem nosso carinho, nosso amor, nossa compaixão, que são seres humanos, também são filhos de Deus e cuidaram da gente enquanto éramos crianças. Não é motivo de abandoná-los no final da vida. Por todos aqueles que se encontram nos hospitais, enfermos com um leito de dor, atravessando duras provas de enfermidades, pelos doentes terminais. Que Deus tenha piedade deles, de paciência, perseverança, para aguentar todas essas provas. Por aqueles que cometeram erros e crimes e que se encontram nas penitenciárias e detenções de todo o país. Que a compaixão, a misericórdia penetre o coração dessas pessoas e façam ver o erro em que cometeram e que voltem, que se arrependam e voltem a acreditar em Deus. Sempre Deus é bom, misericordioso e dá sempre mais uma chance a todo ser humano, porque todos eles são filhos do mesmo Pai. Pelos governantes dos países, por aqueles que estão eternamente em guerras, como no Oriente Médio, que lutam por motivos religiosos, o que não é motivo de matar o seu semelhante, mas que estão sempre em guerra, em luta, que acabem de uma vez para sempre com essas guerras e lutas, que há mais de 2000 anos continuam nesse mesmo clima. Que o Senhor Jesus tenha piedade dessas pessoas, porque eles plantam e aqui mesmo colhem. Por todos os nossos lares, pelo povo brasileiro, por seus governantes, para que tenham ideias boas, para que pensem no povo em primeiro lugar e que elaborem leis que favoreçam a nossa sociedade, favoreçam o nosso povo, por nossos lares, por nossos familiares. Que Deus lhes traga paz, harmonia, amor, tranquilidade, respeito e equilíbrio. E finalmente por nós mesmos, que possamos ter bastante saúde para continuarmos o nosso dia a dia no nosso trabalho, cumprindo as nossas obrigações. E para que possamos estar aqui juntos na próxima semana, com a graça de Deus. Que assim seja. Agora vamos para a segunda fase do nosso trabalho, que é a fase dos passes.